Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos, juntamente com um casal de jovens missionários, que é a Rafaela, que é o Gustavo, que são líderes de jovens aqui da Igreja Quadrangular 7 de Santana do Livramento. E conseguimos. Tentamos várias vezes, mas graças a Deus conseguimos aparecer nós dois na live aqui. E nós vamos ter esse bate-papo aí, abençoado por Deus. E que maravilha, né? Não desistimos, não é fácil, mas tudo é para a honra e para a glória de Deus. Amém. Então, nós vamos começar a nossa live, né? Primeiro, só mandar uns abraços pro pessoal que está interagindo. A gente interage com o pessoal, né? Então, a Tainá Oliveira mandou oi, Deus abençoe. O pessoal aí, ó, que tá aí na live, manda um abraço para todos vocês aí, ó. Deve ser os seguidores do Gustavo, da Rafaela aí, ó. Deus abençoe vocês. Amém. Manda um abraço pro Bispo André também, Deus abençoe. E nós vamos começar então a nossa live, a live número 20 do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. O que eu vou perguntar para eles? Então é tranquilo, é um bate-papo e nós vamos conversando durante a live. Para começar, gostaria que eles se apresentassem. Quem é a Rafaela? Quem é o Gustavo? Eles se apresentarem primeiramente para vocês aí na live. Quem é o Gustavo? Quem é a Rafaela? Quem quiser começar, um fala um pouco, depois o outro fala um pouquinho, a gente vai conversando. O Gu vai começar. Sim. Então, meu nome é Gustavo, sou natural de São Borja, tenho 26 anos e estou aqui em Santana mais ou menos um mês que eu estou aqui e estamos aí fazendo algo. Glória a Deus. Isso aí. Meu nome é Rafaela, sou mineira de Contagem. Vim para o Rio Grande do Sul a primeira vez ano passado, em janeiro. Voltei em julho. Fiquei 4 meses na escola integral da ITMQ. Voltei para Minas para pegar as coisas e voltei de vez para cá. Voltamos em janeiro, o Gu foi comigo. Tenho 23 anos. Tenho mais ou menos 5, 6 anos que eu tive o diagnóstico de autismo. Sei Libras, male de espanhol, eu acho. Acho que é isso. Não sei mais de características. Que maravilha, pessoal. E isso é muito importante. O Gustavo de São Borja, a irmã Rafaela lá de Minas Gerais, né? De um estado para outro, né? Isso é muito importante. E Deus os uniu para um propósito. E nós vamos conhecer um pouco da história deles, né? E quero perguntar para cada um. Como foi o testemunho de conversão de vocês? Como que foi esse primeiro amor do Gustavo, da Rafaela? Vocês já nasceram lá cristão ou durante a caminhada começaram a conhecer a Cristo? Como é que foi o testemunho de conversão de vocês? Então, tem aquela frase, né, que fala assim, ou vem pelo amor ou vem pela dor. E eu fui pelo lado da dor, porque eu quando estava morando em São Borja, eu tinha mais ou menos 19 anos e tudo mais. Eu tinha saído do quartel e fiquei em casa um tempo, uns meses. Depois tinha arrumado um trabalho com um marceneiro. E aí foi nesse tempo, né, que eu conheci o lado das drogas, né? Mas até chegar começar do começo, né? Eu não nasci em berço cristão, eu nasci em Porto Alegre. Aí quando eu tinha mais ou menos 5 meses de idade, era bem novinho, e meus pais se separaram. Aí meu pai ficou em Porto Alegre e minha mãe foi comigo para São Borja. Desde então eu fiquei até 2022 lá. Tenho 4 irmãos que ainda não se converteram, né, não são cristãos, mas em nome de Jesus ainda vão ser ganhos. Amém. É isso. Então, aí em 2018, entrei pro quartel, servi o exército meu ano obrigatório.
Aí depois saí em fevereiro de 2019. Foi nesse tempo, né, que eu me perdi um pouco, que eu estava praticamente na depressão, né, que eu não conseguia arrumar trabalho e tudo mais, e não conseguia, né. Aí, minha irmã, que hoje é casada com um marceneiro, é o Anderson, ele trabalhava com isso, né. E eu perguntei pra ela, vocês não estão precisando de alguém aí para trabalhar e tudo mais? E consegui, né, arrumar nesse lugar. Eu fiquei 3 anos lá. Então, em 2019, eu entrei. E foi nesse ano, né, como que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a sair pra rua e tudo mais. Depois que eu saí do quartel, eu comecei a andar com pessoas, né, que usavam drogas, sabe? Que eu considerava meus amigos e tudo mais, jogava bola, né, a gente saía pra festa e tudo mais, essas coisas. E então eu sempre tive essa curiosidade, né, de saber como é que é a cocaína, o cigarro, a maconha e tudo mais. E tive essa curiosidade. Mas eu sempre não, né? Mas eu tive exemplo dentro de casa, né? De o porquê não entrar nessa vida. Porque eu já tive irmãos com essa dependência e tudo mais, e eu tive exemplo, né? De como não fazer, sabe? Porque eu sabia aonde aquilo ia me levar. Mas eu fui curioso, né? Fui curioso de saber como é e meus amigos também me motivavam a não usar e tudo mais, mas eu fui curioso. Eu fui lá no, comprei e tudo mais, usei foi aí que eu me perdi, né? Um pouco. Eu comecei no cigarro, aí depois fui pra cocaína e fiquei nessa aí 3 anos da minha vida, usando droga e tudo mais. Eu trabalhava praticamente só pra usar drogas, eu tava emagrecendo, perdendo amigos, tava quase perdendo minha mãe também, porque, né, eu tava jogado, sabe, tiradão. Então, mas em 2022, em abril de 2022, né, eu decidi mudar de vida, sabe? Glória a Deus. Eu tava no meu trabalho e, e liguei pra minha mãe, mandei mensagem pra ela. Ah, mãe, eu quero sair dessa vida, não quero mais, porque tô atirado, eu tô trabalhando só pra usar droga e tudo mais. Aí eu mandei. No primeiro momento, assim, eu fui pedir ajuda no CAPS, né, que lá na cidade de São Borja, no hospital, eles têm o CAPS, que tem uma ala que é só de dependência, sabe? Com drogas, álcool e tudo mais. Eu fiquei nessa ala aí 16 dias, né? Mas lá não adiantava muito porque era tudo abaixo de remédio, então só aumentava a abstinência, sabe? Então não deu muito certo. Foi aí que em 2022, maio de 2022, eu conheci a Olaria de Deus, que, que é um centro de recuperação, um desafio jovem, que fica em Capela de Santana. Aleluia. Capela de Santana. Peraí que o Cleiton entrou. Só um minuto. Pode. Só fazer enquanto ele fala. Pode sim. Então, Capela de Santana é um desafio jovem que foi criado em 2014, eu acho, se não me engano. É 14. Pelo pastor Paulo César, ali de Canoas, né? O meu irmão mais velho, que eu falei que teve dependência, ele participou desse desafio em 2019, ficou até 2023, eu acho, 2023, né? E eu conheci essa laria, esse desafio através dele, né? Então fui para lá, foi lá que eu conheci verdadeiramente a Cristo, né? Porque antes de chegar na olaria, o meu ex-patrão da marcenaria, ele era cristão, né? Ele tentou me ajudar algumas vezes, me chamou para culto, eu até ia nos cultos, fui em células e tudo mais, mas não tive aquele encontro verdadeiro, sabe? Mas foi lá na olaria que eu tive esse verdadeiro encontro, porque lá eu conheci a palavra, né? Comecei a orar, conheci de verdade quem era Jesus e o porquê que ele tinha vindo aqui na terra, se entregado e tudo mais, né? Para me salvar e tudo. Então, desde então, 2022 até hoje, né? São 3 anos e poucos que eu tô pé ainda, né? Glória E, a Deus.
E é isso, né? Não, minha vida não foi aquela maravilha e tudo mais. Minha família é um pouco desestruturada, tipo assim, um pouco afastada e tudo mais, mas Deus sabe de tudo e está no controle, né? Amém. Amém. Deus é maravilhoso. É, E todo mundo tem um encontro verdadeiro com Cristo, né? Vem convites para nós, né? Convites bons, convites que às vezes podem nos agradar a carne, pode nos... Pá, parece que é legal, interessante, né? Só que uma hora a gente começa a ver, né? Pá, tô com essas pessoas, são boas pessoas, até que os assuntos são legais. A conversa é boa. sim, Só que na hora de certas coisas que tu vai começar a experimentar, a viver, aí uma hora a gente se perde, né? Ah, como é que eu parei aqui, né? No caso, do teu caso. sim. Em adolescência, é curioso, quer se descobrir. E tudo bem, vai ver a tua vida, né? Só que uma hora chega, né? Deu disso, cansei, não quero mais, né? E que bom que tu teve um encontro com Cristo. E começou com pessoas, ou até mesmo você aí em um lugar, a procurar uma ajuda, a procurar uma assistência, a procurar uma igreja, a olaria de Deus. Que bênção! E não foi fácil. Eu mesmo não nasci em um lar cristão, né? Mas eu nasci em um lar que tu tem livre escolha. Tu pode seguir o teu caminho, mas ser um caminho bom para ti, entende? Bom para tua alma, pro teu corpo, pro teu espírito, né? Porque convites vêm todo dia para nossa vida, convite para jogar, convite para sair, convite para festa, convite para baile, convite para tudo. E quando vem um convite para Deus, no início parece que a gente fica um pé atrás, né? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? E tudo bem, mas uma hora a gente vai ter esse encontro com Cristo. A gente vai conhecer, a gente vai colocar para fora, chorar, clamar, adorar a Deus. Com certeza tu teve esse encontro em 2022, em abril, né? Uhum. Agora mês que vem em abril, e com certeza já são aí 3, 4 anos e está sendo muito bom para ti. Com certeza. A velha criatura já foi. Um dia nós já fomos passado. Você que está na live, um dia nós fomos velhas criaturas, sem expectativa de vida, sem perspectiva, sem a visão, um propósito de estar aqui. E muitos estão assim no mundo, né? Sem Cristo, querendo aproveitar a sua vida, né? Mas que a gente aproveite com Cristo, abraça as oportunidades e alegre-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Então, nós temos que congregar na casa de Deus e é muito bom o testemunho que tu tem, o testemunho que a Rafaela logo vai contar, e com certeza todo mundo tem um testemunho. E é o início de uma grande caminhada com Cristo. Então, Deus é fiel para a nossa vida. Então, Gustavo, né, já foi uma velha criatura, o Eduardo aqui já foi uma velha criatura, mas hoje nós somos pessoas novas, com mentalidade, com coração, né, mudado, né? Não a mesma pessoa, que você é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais seletiva, uma pessoa mais assim, entendeu? Sem esperança. Mas com Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus é fiel para a nossa vida. E que maravilha, né? Pedir para a irmã Rafaela contar um pouco do seu testemunho também. Você vai sinalizar enquanto eu falo? Se quiser falar em Libras, pode fazer, eu gosto, eu É que gosto. se eu Muito fizer bom. só em Libras, não vai entender nada. Não, faz O tá com vergonha de fazer minha fala. Deixa Deus te usar. Isso aí. Tá, bichinho, fica fazendo graça. Pode. Deixa Deus te usar. Não, tá. Então, a minha família, quando eu nasci, já tinha mudado, já era convertida, já. Sempre na quadrangular. A minha avó se mudou para onde a gente morava hoje, né? A minha família mora. E lá ela encontrou Jesus e a partir dela a família toda encontrou também. Hoje, tirando o meu avô, todos são convertidos. Enfim, sempre na quadrangular. Porém, quando a minha mãe casou com meu pai, eles casaram e tudo mais, meu pai já era cristão também, só que ele ia na Assembleia de Deus, na igreja. E eu só vou enrolar um pouco porque duas línguas diferentes fica difícil. Eu sei. Tá bem, tranquilo. Aí a minha mãe casou e tudo mais, mas aí quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, meu pai decidiu que não queria mais ir à igreja, ele não queria ir mais. Ok, a gente continuou indo sozinhos,
tudo bem. Aí quando eu fiz mais ou menos 12, uns 10, 11 anos, mais ou menos, meu pai falou que ia voltar para a igreja, mas ele só ia voltar se a gente fosse lá na Assembleia, que ele não queria ir na quadrangular. Uhum. Então, Assembleiano, tá bem? então a minha mãe, nossa casa toda, mudamos para a Assembleia de novo. Eu, particularmente, tive um bloqueio muito grande, porque em questão de doutrinas, de Nossa, costumes, é bem diferente. Eu é tava diferente, atrás, verdade. difícil, Verdade. e a cabeça ficou muito bagunçada. Que eu saí de um lugar onde tinha doutrinas diferentes e fui para outra que tinha outras bem opostas. Então foi muito confuso para mim, tanto que eu fiquei uns 4 meses indo nas duas. De manhã eu ia na quadrangular, aí de noite eu ia na Assembleia. Mas tu gostava mais da quadrangular, com Sim, certeza. Ó, sempre. com Porque certeza. tinha dança, era onde eu nasci, onde eu já era acostumada, ok. Só que lá foram me introduzindo dentro da igreja e eu fui me envolvendo com os trabalhos mesmo, com os ministérios e tudo mais. Então eu comecei a me adaptar dentro da igreja. Só que aí quando eu fiz 13, meu pai decidiu que não queria mais. E aí voltamos para quadrangular de novo. Só que aí eu já não sentia mais pertencente lá na quadrangular, porque eu já não tinha mais as mesmas pessoas, os grupos tinham mudado, as crianças que cresceram comigo sempre já era diferente, né? Não cresceu junto mais. Tá, demorei a adaptar, e aí com 15, meu pai decidiu que ia voltar de novo, aí fomos de novo para a Assembleia, né? Não, não. Tá bem. Volta. Então, foi muito confusa essa parte da minha adolescência ligada à igreja. Porque quando eu era criança, minha mãe sempre me levava, sempre me ensinava, e tinha os cultos kids e tudo mais. Mas quando eu fui crescendo, na fase de adolescente, eu tive esse conflito na minha cabeça do que podia de fato ou o que não podia, que eram essas questões de doutrinas mesmo, que hoje com a cabeça mais ampla eu entendo, mas que naquela época não fazia sentido na minha cabeça. Então, por exemplo, eu ia para a assembleia e pintava o cabelo de colorido porque eu sabia que lá não podia, não era tão bem aceito. E quando eu via para quadrangular, aí eu ia de saia. Porque minha cabeça estava conturbada com as coisas. Mas então, meu pai e minha mãe se afastam de novo e eu fico dos 15 aos 18 sozinha na Assembleia. Porque eu já tinha me envolvido com as crianças, com os ministérios, então eu já estava ali a me adaptar. Só que aí com 18 eu decido que eu não quero ir mais na Assembleia e aí volto para o quadrangular e na quadrangular eu permaneci desde então, dos 18 até os 23. E aí foi toda uma reviravolta para poder voltar para o quadrangular em questão de sair e não ter um discipulado, de não ter pessoas acompanhando, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, principalmente com a nova geração, que não é discipulada, não é acompanhada. Então a cabeça se desliga, né? Não somente da igreja, mas de Deus também, porque não tem alguém que fique ali, sabe? Junto, alguém que acompanhe, ensine como que faz. É uma idade de aprender. Então, quando eu volto para o quadrangular, eu volto para o Ministério de Missões, então. E aí eu conheço a base, que é o lugar onde moravam os missionários e tudo mais. Passam 3, 4 anos, mudo para lá, para a base de Minas. E aí fico. Depois me migro, então, para a base do Rio Grande do Sul. E eu acho que é isso, um resumo um Claro, resumo, né? pouco complicado de Não, entender, muito bem, tá mas muito bem. porque duas línguas é difícil fazer junto as duas. E que bênção. Não, que bênção. Os dois testemunhos, né? Cada um com seu testemunho, com seu cenário, com sua história de vida, né? Isso é muito importante. Eu vou perguntar para vocês, aí cada um vai responder, né? Como surgiu o interesse por aprender Libras? Como é que surgiu esse interesse? Tá, vou começar então, já que eu tô falando. Sim. Eu tinha 13 e entrou um menino surdo na minha sala. E aí, até então, não sabia nada de Libras, eu tinha aprendido só o alfabeto com DVD de criança que tinha na minha casa. Tá, aí entrou um amigo surdo e aí eu vi que ele não tinha contato, que ele não tinha amigos. E eu fiquei curiosa para aprender. Aprendi o básico do básico do básico. Aí um dia eu cismei, fiquei na minha cabeça que ele tava falando de mim.
Ele tá falando de mim, eu fiquei, tá, agora eu vou saber o que ele tá falando de mim. No fim, nem era nada sobre mim, nada. Mas isso fez com que eu pesquisasse, que eu aprendesse os sinais. Alguns anos depois, eu encontrei ele dentro de um ônibus. Eu encontrei junto com ele. Eu perguntei como que estava a vida, coisa que a gente pergunta depois de um longo tempo sem encontrar. Aí ele, nada, normal, parou a escola, então não tem nada mais. Futuro para mim não tem. Eu fiquei me questionando, como assim que para ele não tinha um futuro? Eu perguntei, como assim? Ele, você não lembra? Por exemplo, quando a gente estava na escola, eu via vocês aprendendo geografia, aprendendo história. Mas para mim, a professora passava desenho para eu colorir. Ponto igual, mas atividade diferente. Então, naquele momento, eu percebi que eu estava no mesmo lugar que uma pessoa surda, eu estava junto com ela, a gente estava tendo o mesmo professor, mas ensinos diferentes. Estávamos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas a minha mente de futuro era diferente da dele, porque ele não via oportunidade na vida dele. E aí eu, poxa vida, aí a gente vai começar a conversar sobre os cristãos e tudo mais, e eu percebi que era igual. Ele não conhecia Jesus de verdade. Ele sabia que tinha um sinal de Deus, tinha um sinal de Jesus, Espírito Santo, mas ele não conhecia de verdade, porque não tinha igreja que tinha intérprete de verdade, não tinha pessoas que se importavam de verdade em aprender uma nova língua para poder sinalizar para o surdo o que é Jesus, o que é o céu. E aí nisso meio que desencadeou um senso de responsabilidade para mim. Tipo, poxa vida, eu posso fazer isso. Eu posso aprender uma nova língua, eu posso aprender a Libras para poder ensinar, para poder ajudar um surdo a conhecer Jesus. E depois disso fui conhecendo mais surdos, tendo um pouco mais de contato e fui evoluindo. E aí também tendo um pouco mais de maturidade, né? Acho que é isso, no geral. Amém. Maravilha. Como é que o Gustavo teve esse interesse de aprender Libras? Então, em 2024, depois que aconteceu uma enchente aqui em Canoas, lá em Canoas, na verdade, né, que depois que limparam as casas e tudo mais, fiquei lá na base 4, que é a base de missões lá de Canoas. Estava morando lá, estava trabalhando. Aí o Gessé, que era o meu líder na época, que é ainda, na verdade, né, mas naquele tempo, né, ele chegou mesmo, Gustavo, tem uma coisa para te falar e tudo mais. A gente conversou ali com a liderança e tudo mais, e a gente viu que eu, na época, ainda sou, né, até hoje, meio quietão, assim, de não conversar muito, né, então ele chegou e me disse, o que tu acha da Libras e tudo mais, de começar a aprender e tudo mais. Eu falei, olha, eu nunca tinha me interessado nisso, né, porque nunca não, né, mas, tipo assim, não ouvia falar muito e tudo mais, e nunca tive contato com surdo, né, de conversar e tudo mais. Então, no momento, assim, eu aceitei, né, e comecei a fazer algumas aulas e tudo mais, mas nada muito aprofundado, sabe, de aprender e tudo mais. Mas no mesmo ano, em agosto de 2024, eu participei do Congresso Internacional de Missões, lá em Sumaré, em São Paulo, e lá eu vi, né, a importância disso, porque lá eu vi a Rafa estava lá interpretando, tinha mais outras pessoas lá interpretando, e eu vi de perto, né, o que é interpretar, né, e a importância que tem, que a Libras tem, né, para o surdo, porque através dessa língua a gente pode se comunicar com o surdo. E que os surdos, eles não, através, né, quer dizer, dessa Tranquilo. não que não pode Isso. ouvir, mas eles conseguem se comunicar com uma pessoa que consegue ouvir e falar, sabe? Então, desde então eu comecei aprendendo. Mas foi esse despertar mesmo foi no Congresso Nacional que eu vi a importância dos surdos e tudo mais, que eles também são importantes, né? Que benção, que maravilha, né?
E os dois sabem falar em Libras. Acho lindo, né? Deus uniu os dois com o mesmo propósito. Vejo muito que vocês usam bastante as Libras, né? Para a igreja, para as cidades onde foram, né? E eu queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês enxergam a inclusão de pessoas surdas e pessoas com deficiência na igreja? Como é que vocês enxergam isso? Por onde vocês já passaram ou por onde vocês estão hoje? Como é que vocês enxergam isso, a inclusão de pessoas dentro da Ah, igreja? é um assunto um pouco polêmico, eu acho. Pelo menos a minha opinião, tá? E eu vou Sim. falar o que eu acho de Pode verdade. falar, pode falar. É, a igreja, por muito tempo, pensou que todas as deficiências significava pecado, algum pecado da pessoa ou pecado de algum familiar. A gente via isso muito, a gente vê muito isso em algumas partes da Bíblia. Tem um versículo que agora eu não vou lembrar, que a pessoa pergunta: mas quem pecou? Ele ou os pais? Qual foi a pessoa que teve pecado? E hoje, anos depois, a gente tem essa mesma atitude de pensar: poxa vida, tadinho, ele tem deficiência, o que será que aconteceu? Qual foi o pecado? Ou quando a pessoa com deficiência chega, e eu falo por experiência, de ir lá alguém diaconato, alguém que serve dentro da igreja, ir lá orar para expulsar algum tipo de demônio, sabe? E é bem complicado porque isso afasta a pessoa. E eu aprendi com o tempo, quando eu entendi a minha deficiência, no caso do autismo, que tudo é para a glória de Deus. Então, se Amém. eu quiser me curar, vai ser para a glória dele. Né? Mas se não tiver a cura, também é para a glória de Glória a Deus. Deus. A Tainá falou que é João 9:2. Obrigada. Então, se tiver a cura, é para a glória de Deus. Mas se não tiver a cura, também é para a glória dele. E eu vejo muito essa dificuldade das pessoas dentro da igreja de perceber isso, sabe? De entender que toda deficiência é como uma doença, que precisa de cura e é agora que precisa de cura. E que se não tiver a cura, é falta de fé, é falta de persistência da pessoa. Isso é muito complicado porque, por exemplo, tem famílias com crianças com autismo de nível 3 de suporte, que é aquele que não é verbal, aquele que precisa de ajuda sempre. Você já deve ter visto algum. Que não consegue ir na igreja, porque às vezes a criança não consegue ficar sozinha, ela não consegue ficar parada, e aí fica correndo na igreja. E aí, às vezes, tem algum irmão que não entende, vai lá e chama atenção, vai lá sentar com a sua mãe, vai lá junto com a sua mãe. Você não pode ficar correndo na igreja. E eu entendo que tudo tem que ter ordem e decência, mas é uma criança e aquela criança tem dificuldade, ela tem limitações que ela não vai conseguir ficar parada, sentada. Às vezes nós ficamos, né, acelerados, ansiosos, vai beber água, vai no banheiro. Nós adultos fazemos isso. Tome água. Então, aí aquela mãe, aquele pai que às vezes passou o dia todo tendo que ir no médico, tendo que ir num psicólogo, correndo muito para poder cuidar daquela criança, ela pensa: nossa, quando eu chegar na igreja, ali é um lugar que eu vou ter paz, que eu vou ter tranquilidade, vou poder adorar a Deus, participar do culto. E aí ela vê que ela não consegue, porque as pessoas não têm informação de nada de respeito. E essa criança ela tem autismo, então pode ser que ela não fique calada, pode ser que ela não fique quieta no lugar. Ou essa criança é surda e ela precisa de acessibilidade, ela precisa ter um intérprete ali junto. Ou ela tem TDAH e aí ela vai ter que querer subir lá em cima do altar e querer conversar com o pastor na hora que ele estiver pregando. E aí, essas famílias vão ficando excluídas da igreja porque nós, como irmãos, não temos e não queremos nos informar a respeito desses temas, sabe? Então é bem complexo porque hoje é muito difícil você encontrar algum tema que não tem nada na internet. Tudo tem na internet. Então, Verdade. quem pode falar: eu não sabia, não tem como eu não saber. Que é só pesquisar, sabe? E tudo é questão de adaptação e de aprendizado, eu sei, de prática, de conversas, mas são conversas que hoje a gente não tem dentro da igreja. De, por exemplo, igual eu falei, dos pais atípicos, né, que a gente fala, com criança com deficiência, quando ele for para o grupo de casais, de familiares, as lutas que eles têm é diferente.
Então não adianta eu ter um discipulado com um pai, com uma mãe, a respeito de filhos, igual eu tenho com uma família que não tem uma criança que tem deficiência. Vai ser muito diferente. Com 6, 7 anos, o filho ainda está aprendendo o A, B, o Bá, B, a falar, enquanto o outro já está aprontando todas na escola. Então as lutas são diferentes, as angústias são diferentes, e a igreja hoje não fala, não comenta sobre isso. Na sua grande maioria, não vou falar todas, mas várias. Hoje, na Quadrangular, a gente tem o Departamento de Inclusão e Acessibilidade. Então, isso está se expandindo, está sendo... Amém. Que benção. Glória a Deus por isso, mas ainda é um tema muito difícil e muito escasso. Por falta de informação mesmo. E hoje, eu, como crítica que sou, penso que é por muitas vezes porque as pessoas não querem. Porque a informação tem, é só pesquisar e tentar entender um pouquinho, sabe? Mas é porque eu vou muito no extremo, porque toca em mim, sabe? Tá certo. Porque... Aí- Pode falar. Sim, é verdade. E a gente tem que sempre se informar, né? Essas informações estão aí. E são experiências que a gente tem na nossa vida. Eu tive experiências, eu não tenho informação disso. Mas eu tive experiência nos meus 2 primeiros empregos. Eu pedia para Deus, eu quero trabalhar. E eu tive, pelo menos, o privilégio de ter trabalhado numa escola durante o final de ano, no professor Dias. Quando eu tinha 17 anos de idade, hoje eu estou com 24. E depois uma creche com crianças, né? Imagina eu ter trabalhado no Martenal 2 e depois ter trabalhado numa escola. Depois eu queria trabalhar e os professores me deram a oportunidade. Eu achei muito interessante isso, porque esse contato que eu tive, pelo menos, né, nesse tempo que eu tive, até hoje, se eu encontrar a mãe da pessoa, o pai da pessoa, eles sabem quem eu sou, né? E foi muito bom, né, a gente aprender que a igreja tem que incluir. A igreja não tem que excluir. Jesus não coloca acepção de pessoas. Temos que incluir. Quem sabe por falta de conhecimento ou talvez de se informar. Mas eu digo que é uma bênção de Deus, né? Eu digo que nós todos temos que estar juntos com Deus e cada experiência que nós tenhamos, né? A gente aproveitar e como eu tive. Eu tive uma pessoa, talvez a mesma idade, não a mesma idade, mas a mesma altura que eu. Não vou citar nome. Mas eu sei que quando eu estava no 3º e 4º ano, eu trabalhei com a professora, uma sala de aula, e eu vi pessoas, né? Pode ser com TDAH, cadeirante, dificuldade para aprender, e tinha ele, tinha que estar com ele, né? Cada estagiário tinha o seu, e eu comecei a aprender, entendeu? Com a professora me ensinando, e eu sei que era muito bom. Gostava muito, ele gostava de mexer muito no celular, pelo menos eu via. Eu sempre que eu tinha que estar fazendo algo para ele. Ah, vamos ler, vamos desenhar, pega o lápis, pega a caneta, vamos lá para a quadra. Eu lembro até hoje, eu vou dar um exemplo. Eu não tenho nesse celular, mas eu sei que eu tenho aqui tipo, fazendo lá no final de ano, né, acho que era um sítio, eu jogando ping-pong ali, eu vou jogar com ele, eu vou ensinar, né, no seu jeito, eu vou jogar com ele ali ping-pong. E ele queria jogar ping-pong, né? Só que jogava ali, vamos jogar com ele, vou jogar. Ele acertando, errando, ora, vamos acertar. Passando em cima na rede, debaixo da rede, vamos fazer. Porque ele gostava, ele queria fazer. Ele pegou aqui a raquete, dou um exemplo do controle, ele pegou e começou a jogar. Começou a fazer com ele. Ir na piscina, ir na raquete de ping-pong, ou chutar uma bola. Eu achava muito legal isso, né? Quando a gente ensinava algo para a pessoa, né? E a pessoa aprender aquilo ali, né? E era muito bom, entende? Então, eu digo que a experiência que eu tive, pelo menos, foi muito boa com uma criança especial, ou com autismo, ou com pessoas que eram cadeirantes, eu ensinando ali para escrever, ou numa creche. Quem diria, né? Trabalhar numa creche. Mas eu fico assim, né? Mas tudo foi aprendizado e digo que até hoje encontro as pessoas me cumprimentam. Ah, tu foi um bom professor naquela época. E depois eu fui para o quartel, né? Tinha que servir, então era só temporário os contratos. Mas eu achei muito importante essa experiência, né? Que vocês, né? Por onde passaram, vocês têm, né? E digo que tudo é para Deus. Eu digo que Deus nos coloca em determinados lugares para um propósito, né? E digo que temos que incluir todos, todos. Não temos que excluir ninguém, né? Temos que receber na igreja, eu digo na igreja, né? Na igreja, todas as pessoas, né? E tratar bem, ensinar, e vocês aí como um canal de bênção, sabendo falar em Libras, eu não sei muito falar em Libras,
mas eu sei que Deus nos deu as ferramentas. Se Deus nos deu essas ferramentas é para colocar em prática, né? Eu dou um exemplo, tipo, eu gosto muito de olhar a série The Big Bang Theory, do Sheldon. Eu olhei várias temporadas dele. E quem era o Sheldon? Quem sabe você aí também, quem é o Sheldon? Você pesquisa depois. É um físico. Quem ele era? É um cientista. E ele tem vários amigos ali. E pelas na série, né? O Sheldon, ele tinha ali um amigo, o Leonard. Ele dividiu o apartamento com ele. E o Sheldon, ele tinha o quê? Tal, as suas manias, eu digo assim. Ele Eu tem dou um exemplo. Eu dou um exemplo que ele tinha um assento como nós estamos aqui. Só que tem no sofá, ele só tem que sentar naquele sofá, entende? E eu olhava ali, achava legal. Ele tinha algumas coisas que eu achava interessante, mas era dele. E todos os amigos dele o apoiavam e o respeitavam. Eu achava muito interessante, entende? Não sei o que tu ia falar. Pode falar. Sheldon tem autismo também. Todas as características que ele tem, grande parte das pessoas com autismo tem também. Algumas sim, outras não. Mas essas partes mesmo de rigidez, de, por exemplo, a gente combinar uma coisa e depois se mudar, eu tenho também, é bem difícil às vezes, né? Dentro da missão é complicado às vezes. Eu É um cito, desafio a mais. sim, sim, tranquilo. Eu cito ele como exemplo, né? Eu gostei dele. Olhava bastante quando era mais novo e até hoje eu dei uma olhada aqui. Tipo, o Sheldon, né? Uma bênção de Deus. Eu acho que a mãe dele já era cristã, pelo menos na série, né? Na série, né? Na série. E aí ele dividiu um apartamento com um amigo. Os dois trabalhavam juntos, conheceu outros amigos também, né? Eu acho benção, entendeu? Então, ele tinha um momento dele ficar reservado. Ó, não posso conversar com ninguém, eu tenho que mexer com todo, eu tenho que fazer um trabalho, alguma coisa. E aí é o jeito dele. E todo mundo respeitava e apoiava, né? Então, eu acho interessante, né? Que quando Deus nos coloca amigos, poder para ele dividir um apartamento, né? E foi muito bom. E quando ele conheceu uma pessoa, conheceu a Amy, eles conheceram à distância. E ele falou, ah, ela não é minha namorada, ela é minha amiga, ela não é minha namorada, ela é minha amiga. Entendeu? Eles queriam até ter um casal, ter filhos e coisa. Aí depois ele começou a entender, entende? A conhecer presencialmente, a interagir com as pessoas, que no início era só ele e um amigo. Aí depois o amigo citou outros cientistas também. Entende? Então, tudo tem um propósito na vida, né? Então, o Sheldon, né? Ele, depois com um amigo, depois conheceu alguém, até se reuniu junto com a Amy. Entende? Então, é um exemplo da série, né? Então, muitas vezes nós somos um Sheldon na vida. Nós temos, né, nosso jeito, a nossa pessoa, nossa personalidade, entende? E nós temos que se viver, nós temos que ser nós mesmos, né? A cada dia, né? Buscando a Deus e em relação à palavra, nós meditar, né? Meditar, buscar, entender? Porque o Sheldon é muito de conversar, né? O Sheldon, quando ele debate, eu sei que ele não gosta de perder para ninguém. Então, o Sheldon é uma bênção. Então, quando ele fala, ele tá certo, ele tá certo, ele tá certo. Tá certo, tá bem? É uma bênção isso. E aí a teimosia é difícil? Tem um nome certo que não é teimosia, mas é o que eu falei, a rigidez de tentar mudar o pensamento. Se, por exemplo, se na linha de raciocínio da pessoa autista é aquilo, então é muito, muito difícil você fazer com que mude, sabe? É como se fosse. Como que chama do cavalo que fica aqui? Como se fosse o freio do cavalo aqui, ó. Pra pessoa que ela tá aqui. Então sempre vai ser aqui. Você falar com ela que aqui é de um jeito, aqui é de outro, que ela pode ir para esse caminho, é muito, muito dificilmente ela vai querer ir para esse caminho, porque ela já sabe que esse é certo. É uma característica também. Verdade. E o Sheldon ele sempre conversava, ele debate, ele tem razão, ele sempre tira uma prova, um comprovante de tudo que ele fala, né? Não sei, então provavelmente ele tira uma fonte, ele consegue, tu pergunta qualquer coisa pra ele, ele tira uma fonte, não sei de onde, ele sempre tem uma informação, e às vezes, como é que tu sabe disso? Então, talvez uma pessoa que estuda, pessoa bem informada, entende? Então, uma pessoa que é física, né? Mas é uma pessoa que tem um estudo muito aprofundado. Então, ela passou vários anos na vida dela estudando. Pelo menos na série, passavam muito tempo até ele conseguir ter o reconhecimento. Que não foi fácil. Que os outros ganhavam prêmio e ele falava, eu vou ser o melhor físico
do país, do mundo, eu vou ganhar, entende? Mas ele fazia o dele. Os outros colegas, uma hora eu vi um vídeo ali, ele falando no púlpito, falando ali pra frente de várias pessoas e reconhecendo quem andou com ele. Tem, porque eu compartilhei ontem, né? Eu tava compartilhando ontem, então ele reconhecia os amigos. O Leonard, a Penny, que era a namorada, esposa do Leonard, o Raj, que é um indiano, tinha o Howard, que é um astronauta, tinha outra lá também, a esposa do Howard, agora não lembro o nome. Bernadette, tinha a Bernadette, então ele reconheceu quem andava com ele. Apenas no vídeo ali, no episódio, eu vi ele falando, agradecendo pelo que ele tinha ganhado e reconhecendo. Então, nós somos muitas vezes um Sheldon na vida, nós temos a nossa maneira, nossas manias, o nosso jeito e tudo bem. Isso é muito importante, entende? Então, o Sheldon é uma bênção, nós somos uma bênção também. Amém. Vamos ver, o Gustavo quer falar ou não? Não sei. Não. A tua visão? A Ele é- tua visão. Eu que sou boca. Se ele não fala muito, ele tá falando. Então, pensando em Deus. Tá, eu queria perguntar, na prática, como vocês trabalham essa inclusão no dia a dia de vocês? Como é que vocês trabalham com a Libras? Como é que vocês trabalham com isso no dia a dia de vocês, com as crianças? Como é que vocês, ou já em outras cidades que vocês já tiveram, viram algum cenário ali, conseguiram orientar? Ok. Ou ainda não viram esse cenário? Por Mas- onde passar? Então, a Libras, o que a gente faz, tenta fazer, na verdade, a gente tenta ir para algum lugar. Exemplo, a Rafa ela veio de Minas, né, através dela, né, lá na onde era a igreja que eu congregava, na IQ Renúncia, né, através dela, ela pôde me passar o que ela fazia lá em Minas e eu pude, né, conseguir por um tempo ali pôr em prática na igreja, né, de ensinar alguns meninos e meninas, né, para interpretar, sinalizar as músicas, os louvores e tudo mais. E por um tempo a gente conseguiu, né, manter e tudo mais. E agora, como a gente saiu, né, ficou o Gabi lá de responsável da Libras, né? E agora, mais ou menos é isso, né? A gente ir para um lugar e ensinar outras pessoas para que possa dar nessa continuidade, né? Para que não fique só em nós, né? Tipo assim, a gente vai para a igreja, é só nós que vamos fazer? Não. A gente ensina alguém para que aquela pessoa ensine mais pessoas e isso vai criando uma bola de neve, né? Tipo, eu ensino um, ele vai ensinar outro e outro e outro. É como o ministério, se ele fica só em nós, ele não é para Deus, ele é para nós. Verdade. Então, por exemplo, o que o Hugo tá falando. A gente teve a escola de verão, ensinou para os meninos no geral. É uma escola de verão que tem na ETMQ. A gente passa um mês ali de janeiro junto com vários adolescentes. A gente tem algumas oficinas de dança, teatro, Libras é uma delas. A gente ensinou alguns meninos e eles quiseram continuar e permanecer na igreja com o Ministério de Libras também. Que é o caso do Gabi, que o Hugo tá falando. A gente foi embora e o Gabi permaneceu ensinando. Hoje a gente viu um vídeo, que era isso que eu tava falando. Que a gente viu um vídeo que o Gabi agora também, lá eles têm um projeto, né? Influência, que eles vão ensinando essas coisas também. E aí hoje foi a estreia do Gabi ali de ensinar Libras. Então, eu aprendi lá em Minas, a gente trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, ensinou o Gabi e agora o Gabi está ensinando mais um tanto de adolescente. Para que amanhã, quando o Gabi vier a faltar, ou o Gabi de fato entender que a missão dele é em outro lugar, ou ele precisar ir para outro lugar, a Libras não pare naquele lugar, o ministério não pare, sabe? Porque não é sobre nós, não é sobre ele, é sobre Deus e as coisas do reino. Então não deve parar em nós. Então, quando a gente começou a falar sobre o discipulado, isso eu acho que é a parte mais importante dentro dos ministérios. Se não há discipulado, não há continuidade nas coisas. Tanto na vida da pessoa pessoal, tanto pessoal, mas também como ministério de grupo, né? Como um coletivo dentro da igreja. Se eu não tenho discipulado, a pessoa não consegue permanecer. Por exemplo, eu estou num grupo de louvor, eu sei cantar lindamente, mas eu não tenho um discipulado, vai chegar uma hora que o ego pode subir a cabeça, vai chegar uma hora que aquilo que eu quero fazer vai sobressair aquilo que Deus quer fazer através do ministério. Então, com a falta de discipulado, eu não sei me orientar o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Então, a parte da Libras é essencial isso também, que é compartilhar e continuar seguindo e fazendo que aquilo frutifique, porque, por exemplo, na minha igreja local lá de Minas,
eu fui líder regional por um tempo. E aí eu deixei alguns intérpretes lá em algumas igrejas. Tinha o Rafa, a Emily, o Jonatas. Glória a Deus, um abraço para todos eles. Que maravilha. Por exemplo, aí hoje o Rafa tem o Rafa, tem a Samara, tem a Lore, que continuaram, então permanecendo e assim vão, sabe? Porque não vai ficar só em nós, não é só sobre nós as coisas. E eu acho que é isso. O discipulado é a parte mais importante de qualquer ministério. Então, dentro da Libras é a mesma coisa. Porque além de só saber, por exemplo, cantar, que é igual um outro ministério, eu preciso ter empatia e entender o porquê eu tô fazendo. Porque se eu fizer Libra só porque eu acho bonito, vai chegar uma hora que vai apertar e eu não vou conseguir fazer mais. Porque ele de beleza, sabe? É compromisso com outra vida. Verdade. E a Samara Souza mandou só para responder. Rafaela, além de ensinar por onde ela passa, ela continua acompanhando a gente mesmo de longe. Amém, a Samara Souza. Deus abençoe. Pode mandar um abraço aí. Maravilha, né? Então, pelo que eu vi, isso é muito importante. Por onde a gente passar, que a gente deixe frutos. Tem pessoas que quando a gente ensinou algo, um aprendizado, um discipulado, né? Que a gente não, como tu falou, não adianta só ser nós dois. Pronto, não. Tem que passar esse conhecimento, passar esse aprendizado, passar esse maná, né? Para outras pessoas, para outros jovens, né? Porque quando vocês estão aqui, eu não digo que vai ser toda a vida, né? Mas o tempo que vocês estiverem aqui, com certeza alguém vai aprender, vai adquirir o conhecimento, Deus vai capacitar e vai ser usado, entende? Por onde vocês passarem, em Minas, em São Borja, em qualquer cidade que foi no Rio Grande do Sul, vocês deram frutos, plantaram e colheram e fizeram discípulos, né, daquilo ali. De pessoas que agora que não falavam em livros ou falavam um pouco, agora tem um amplo conhecimento que para poderem serem usados, que a gente tem um vaso nas mãos do olheiro, né? Então Deus nos usa grandemente, né? E isso é muito importante, né? A comunicação, né? E como crerão se não há quem pregue, né? Eu digo assim, Romanos 10:14, né? Então Deus nos dá as ferramentas, a gente tem que buscar querer, né? Eis-me aqui, Senhor. E a gente fazer por amor e gratidão e fazer discípulos, né? Para que agora os outros jovens que vocês, por onde passarem em Minas ou em outras cidades, estão aí fazendo a obra, fazendo o ídolo do Senhor e fazendo também novos discípulos, né? E ganhando almas para o reino de Deus, né? Que o evangelho inclui todos, para mim. Minha opinião, o evangelho é para incluir todos. Todos. Jesus não colocou acepção de pessoas, é para todo mundo, né? Então, na porta da igreja, todos são bem-vindos. Eu digo assim, e todo mundo precisa, todo mundo precisa estar no caminho de Deus, né? Que quando realmente tiver um encontro, com certeza, né? É uma experiência sobrenatural, uma experiência única, que os pais incentivem os filhos, né? E que para poderem estar juntos. E se não tem um pai ou uma mãe que incentiva, vai você mesmo, entende? Vai você, vai, né? E vai, entende? A gente é uma honra estar na casa de Deus, né? É um privilégio estar no santuário do Senhor. Eu queria perguntar para vocês, né? Vocês que são dois jovens de estados diferentes, como é que se conheceram? Como é que vocês se conheceram de um estado para outro? Como é que vocês se conheceram? Se vocês puderem falar um pouquinho. Então, foi. Eu tinha falado, né, sobre o Congresso Internacional. Eu conheci a Libras, que eu conheci de verdade a Libras lá, né? Foi lá, né, então, que eu conheci a Rafa. Em agosto de 2024, a igreja lá aqui em Renúncia, ela ganhou uma bolsa, né, para participar da... Ganhou algumas bolsas, na verdade, né, para participar lá do Congresso. E eu fui um deles, né? Eu fui o que ganhou uma bolsa para participar. Glória a Deus. Mas eu fui para lá e participei dos 3 dias lá. E lá que eu conheci a Rafaela, né? Que eu tava começando a aprender e tudo mais. E ela já tava lá. E aí teve um momento lá depois que terminou o dia lá, teve um momento que os missionários lá, eles fazem os estandes, né? Para vender seus produtos e tudo mais. E eu estava lá andando lá e vi ela. E fui perguntar para ela, né, como é que ela tinha começado a aprender Libras, e como, né, se ela tinha feito curso, alguma coisa, né? E aí peguei o número dela e tudo mais. A gente começou a conversar e então a gente se conheceu
lá em São Paulo, em Sumaré. A gente Glória a Deus. foi e participou do ano. Então foi dentro da missão também. Glória. Deus é maravilhoso, né? Deus uniu os dois para um propósito. E Uhum. vi que no final de ano vocês fizeram, acho que um chá de panela, né? Antes de casarem, casaram nesse ano. Nesse ano vocês casaram, né? É, né? Isso Agora mesmo. nesse ano. E que benção, né? E Deus uniu de uma extremidade para a outra. E nada é em vão na vida, tudo tem um propósito, né? E o importante é estar orando, consagrando a Deus, né? Conhecendo, né? Eu digo que o namoro cristão, né? O namoro cristão tem que ser um namoro. Na Bíblia diz que a gente tem que conhecer a pessoa, né? E ter o propósito de casar com a pessoa, né? Sim. Casar, ter uma família, e essa é a mentalidade do cristão, diferente do mundo. No mundo é só de ficar, o mundo é só tu conhecer e conhecer. Mas o mais importante, né, o namoro cristão, né, Deus uniu um pensamento com outro, que os dois pensam juntos. Os dois se tornaram uma só carne, né, diz a Bíblia, né? Então, pensamentos alinhados, propósitos também alinhados. Tudo certo, só vai. Deus abençoa, Deus dá a provisão e não vai desamparar vocês, né? Deus uniu o outro para darem frutos. Então eu digo que é muito bom, né? O que Deus faz em nossa vida, a história de vida, né? A gente talvez hoje não note, mas lá para frente, né? Passe 5 anos, passe 10 anos, passe 20, 30 anos, olha, tudo que Deus fez em nossa vida, tudo que foi construído, porque foi Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel para nossa vida, né? Eu digo assim que tudo é para a honra e glória de Deus. Então, se Deus uniu, nada pode separar, né? Então, quem pessoas, por exemplo, na live, eu tô solteiro, não sei, entende? Eu acho que o mais importante é fazer a obra, focar, né? Fazer, servir a Deus e ganhar almas, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Deus é bom e é fiel para nossa vida, né? Vamos ver o que eu queria perguntar mais um pouquinho só. Eu sei que vocês usam as artes e a criatividade para evangelizar, né? Vocês aperfeiçoaram isso? Como é que, porque quando eu fui na igreja vocês sábado, eu vi que vocês fazem blocos de anotações, bíblias, a capa, a jaqueta. Eu queria entender um pouco sobre isso, como é, vocês já descobriram isso durante a fase, a maneira de evangelizar. Eu acho que é interessante isso aqui, ó. Quando eu vi ali, eu queria perguntar para vocês, como é que Então, vocês fazem? É para evangelizar? Claro, é para vocês mesmos. sim, mas lá em Triunfo, na base missionária lá da ITMQ, lá tem várias aulas, né, diferentes e tudo mais. E uma delas esqueci, evangelismo criativo, né, que o missionário Demaci da Jocum, que ele vai lá ensinar, sabe, várias formas de evangelizar e tudo mais. Ele ensina como fazer e tudo mais e como criar, né? Então a gente teve aqui no sábado retrasado um evangelismo com balões, sabe? A gente pegou vários balões, escreveu versículos ou palavras assim direcionadas por Deus, sabe? Escrevemos dentro e a gente entregou em várias casas, sabe? Deixamos uma palavra ali, tudo mais, a gente escreveu assim no balão story, né? Que a pessoa vai, estoura e ali dentro tem uma palavra, né? Então essas formas assim de evangelismo. E esses cadernos que tu pegou, né? É uma Glória. Eu escrevo bastante, então eu vou usar bastante. além de a gente conseguir recursos, né, que a gente, né, para missão e tudo mais, é uma forma também de evangelismo, né, porque através das pinturas que a Rafa faz e tudo mais é uma forma de evangelizar. Né? Posso Que pegar? bem. Pode falar? Vou pegar um exemplo rapidinho. Pode. Eu prefiro sim. Ah, A quando eu, Tainá. Deus abençoe, Tainá. Ela mandou aí uns elogios aí pra vocês. Deus abençoe. quando eu aprendi a desenhar, foi lá em Minas. Eu sempre tentei ser um pouco mais independente para fazer algumas coisas em questão financeira. E aí comecei a pintar e tudo mais. E aí um dia lá, quando eu era líder de adolescentes, a gente começou a fazer um culto chamado O Verbo se faz arte. Que lá tinham muitas dificuldades de entender que os dons deles poderiam ser usados para o reino de Deus. Eles pensavam só, se eu não sei pregar, se eu não sei cantar, então o que eu sei fazer não serve.
para dentro da casa de Deus. Então a gente começou a fazer esses cultos. E em cada culto eles levavam o que eles sabiam fazer. Então, por exemplo, a gente teve um culto que o pessoal levou skate, fez manobras lá na igreja e tudo mais. Outros levaram bola de basquete, ensinaram, judô, etc. E aí, então, cada um começou a enxergar suas habilidades e dons como algo que agrada a Deus, algo que pode ser entregado para Cristo. E aí, no meio disso tudo, a gente começou a fazer as pinturas no meio do culto, no meio do louvor, e entregar, né, para os pregadores a respeito daquilo que eles estavam falando. E aí nasceu então as ideias dos caderninhos e etc. E o Gu pegou o Ecoback. Pode sim. Glória a Deus. O que É, diz aí? Tem, por exemplo, que que massa, eu digo assim, que é top. É esse. é, Top. é esse que o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. 4:41. Marcos, aqui embaixo que tem a Qual é o versículo, só para saber? Marcos 10. Marcos 4:41. 4. Marcos 4. Agora depois eu abro aqui. Marcos 4:41. Isso. Aqui, É, ó. é que Que tem benção. Jesus é rei e tudo mais. Que maravilha, pode mostrar, ó. Eu acho muito lindo isso, né? A Ah, criatividade, o que Deus faz, olha aí o coração aí, ó. E isso é muito importante, né? A visão ampliada e o que vocês têm, entendeu? Essa criatividade, eu acho muito lindo. Quando eu pisei ali, eu gostei, até tirar uma foto ali, né? Tirei ali, né? Eu gostei, eu achei diferente, entendeu? Diferente e muito bom. A forma de como vocês evangelizam e com certeza para negócio também, para empreender, temos que, né, tirar o nosso sustento, né? O obreiro é digno do seu salário também, com certeza, né? Tudo é para Deus. Sim, até E que tá com missão integral, então é 100%, né? Dentro das áreas da igreja. Logo, não sai para trabalhar fora, né? Então é daqui que tira o sustento de tudo. verdade, verdade. E quando eu vi esse aqui, ó, esse que eu gostei, né? Dos peixes, né? Eu acho muito interessante. Tu proverá, porque maná do céu, né? Significa, né? Deus proverá, né? Deus proverá Uhum. um alimento, Deus proverá uma palavra. Deus não vai te desamparar em meio ao mar, né? Tu pode estar dentro do barco, tu está ali no barco, né? Com certeza o barco vai balançar para um lado ou do outro. E a gente não pode ficar com medo, mas a gente tem que confiar que Jesus está dentro do barco, que não vai deixar o barco afundar. Porque Jesus, né, é o nosso comandante, e a gente tem que continuar remando, a gente tem que continuar na nossa vida, né? Para que a gente consiga viver todas as promessas que Deus tem para nossa vida, né? Então, essa criatividade, as artes, isso é muito importante. E de onde aprendeu, né? A origem, né? Da Jocum, de uma pessoa, ou de pessoas ali que transmitiram esse conhecimento, né? E você está colocando aqui na fronteira. Acho muito lindo, né? Que Deus venha estar abençoando vocês, abençoando os desenhos, as artes, os cadernos, a jaqueta. Eu gostei muito da jaqueta, não sei se é a capa da Bíblia também. É Uhum. diferente, eu gosto, entendeu? Então, eu tenho umas camisetas cristãs também, eu gosto de usar, porque é uma forma que de evangelizar, uma forma de transmitir a mensagem de Cristo, as boas novas do Senhor. Então, é uma maravilha, entendeu? Vamos ver só mais uma pergunta e nós vai para a palavra e oramos no final, né? Vai dar certinho, vamos gente, terminar às 11. Vai dar. Vamos lá. Então, só queria perguntar para vocês, vamos ver mais uma perguntinha. Quais desafios vocês já enfrentaram no chamado missionário? Quais são os desafios, as experiências, vocês ali por onde já passaram, já enfrentaram? desafios. Olha, para os lugares de onde que eu fui e tudo mais, com a ETMQ, fazer os práticos de evangelismo e tudo mais, mas mesmo é a resistência das pessoas, né, ou das opiniões formadas, né, de outras religiões e tudo mais, sabe, essa resistência mesmo de querer ouvir, ou talvez, sabe, mas sobre isso mesmo que eu vejo bastante em vários lugares que eu já fui. Você fala. É o que mais acontece quando você vai evangelizar fora é cristãos desengrejados. São pessoas que creem em Deus, creem em Cristo,
mas não querem pertencer a uma igreja, a uma congregação. E aí entra aquilo que eu falei, discipulado, né? Então, você só conhece de conhecer, de ouvir falar, e é bem complexo isso. Pra mim, é comigo mesmo que eu disse aquela hora sobre o autismo, porque tem muitas partes dentro da deficiência que dificulta a vida em comunhão, a vida em sociedade como um todo. Então eu tô 100% em comunidade, o 100% do meu dia. Então é bem complexo por algumas estereotipias, alguns problemas que o autismo vem trazendo junto, sabe? Então, por exemplo, mudança de rotinas repentina é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho a tendência a fazer tudo que me pedem ao meu máximo, sem conseguir falar não. E aí, quando eu já tô morrendo, que aí eu vou. Só que eu já tô ali no meu ápice, né? Já no final. Então, às vezes tem essa falha de não conseguir fazer mais nada por conta disso, de tentar segurar tudo nas minhas próprias mãos. A questão das outras pessoas entenderem, sabe, que eu sou uma autista adulta, que eu não vou me comportar como uma criança, mas que eu também, por ser adulto, o autismo não foi embora, ele não sumiu com a idade. Então vai ter coisas que eu não vou conseguir, tem coisas que não vou saber lidar mesmo, e é com o tempo que isso vai se modificando. Então, eu acho que o convívio com as pessoas em comunidade é a parte mais complexa, porque quando você está na sua casa é diferente, as pessoas já te conhecem. Tendo deficiência ou não, as pessoas já sabem como tu é e etc. E quando você está em comunidade, não é sempre assim. Não é sempre que as pessoas vão entender e não é sempre que a gente consegue lidar com o que está acontecendo, sabe? Eu acho que é uma das partes mais complicadas, que é a vida em comunidade com pessoas que cresceram em lares diferentes, pessoas que cresceram com orientações e doutrinas diferentes da nossa. E eu acho que é isso. Tá certo, tá. Tá 4% de bateria, né? Tá, nós E, vamos conseguir, tá, vai dar certo, tá. E é isso aí, entende? Os desafios que nós enfrentamos, né? Não é fácil, né? Os desigrejados, mas a gente tem que continuar firme, né? Que eles vão voltar para a igreja, nós vamos conseguir essas almas para Cristo, nós vamos despovoar o inferno e povoar o céu, né? E seguir o nosso propósito e cumprir o ID do Senhor, né? Deus nos deu as ferramentas, vamos fazer para Deus o melhor. Então, só queria, se conseguir, não sei se consegue carregar aí, ou não sei se tem tomada, vamos lá, só para acabar. Só para a gente conseguir cumprir a live, né? Então, uma palavra, uma mensagem, um conselho, o que vocês querem deixar para nós nessa noite? Positiva. então, né, uma mensagem que eu tenho para dizer hoje, né? Caso tenha alguém que esteja assistindo que ainda não não conhece a Jesus ou sabe não entregou sua vida para que entregue, né? Assim como Jesus mudou minha vida, né? Me tirou das drogas e tudo mais, do vício, mudou a minha vida, né? Também pode mudar a vida de outras pessoas que estão na mesma condição, né? Que estão na mesma essa como eu estive anos passados, talvez esteja agora e tudo mais e acreditar que ele pode, né? Mudar e tudo mais. Então essa é a minha mensagem, sabe? Amém. Quanto por cento de bateria tem? Só para saber. Vai. Olha rapidinho, hein? 2, tá. Então, só vou orar nesse exato momento e agradecer por vocês estarem na live. Amém. Ah, Tá, vamos conseguir encerrar. e desculpa, né? Não Tá? carrego. Mas deu tudo certo. Deus é fiel. Para nós conseguir vocês compartilhar depois o vídeo. Ah, Vocês postem, aí eu salvo. E quando salvar, eu dou ok. Aí vocês tá. excluem, aí depois eu vejo como é que ficou para poder digitar alguma coisa. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oro nesse exato momento e muito obrigado, Pai, pela vida deles. O Senhor abençoe grandemente a vida do casal missionário. O Senhor abençoe, o guarda, os livre de todo mal. Dá uma noite abençoada, uma vida abençoada contigo, Senhor. Que eles vivam seu evangelho, Pai. Vivam e cumpram todas as promessas que o Senhor tem para nossa vida. Que eles tenham uma noite abençoada e o pessoal que assistiu tenha uma noite abençoada contigo. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós conseguir, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Nós Amém. conversamos depois. Vocês encerrem, compartilhar rios e já posta. Já posta, sem ter um título. Aí depois eu já baixo e aviso quando baixei. Baixo bem rapidinho, Tá bom. tá? Tchauzinho. Deus abençoe. Obrigado. Deus Boa abençoe. noite para vocês. Tchau. Muito obrigado. Pode ser.